Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e galera, o dia amanheceu frio aqui na minha cidade, cerca de 3 graus. Eu saí cedinho para fazer um treino, aí voltei em casa aqui mais quentinho e tal, mas lá fora com aquele vento colabora ainda mais com a baixa temperatura. Bom, hoje nós vamos falar justamente de uma publicação que teve uma live de lançamento aqui no canal Central HQs. Eu estou falando de Postal da J. Braga Comunicações. É o primeiro quadrinho lançado pela J. Braga. Esse aqui é o volume 1, Paraíso de Sangue, de um total de 4 volumes que já estão programados pela editora. É um material da Image Comics, né? E os leitores brasileiros vêm pedindo bastante publicações da Image. Então, quando chega, galera, vale a pena apostar no material. Eu realmente, pela sinopse e por tudo que a gente discutiu na live, eu estava com grandes expectativas com relação a essa publicação, até porque as séries Image são a antiga Vertigo, né? Em termos de qualidade, quadrinhos mais adultos aí, com uma pegada mais autoral. Então, realmente, quando a galera pede materiais Image, faz muito bem. Só que quando chega, também vale a pena comprar para que venham outras publicações. De qualquer forma, a publicação Postal, ela está para virar até uma série de TV. E quando você lê o material, percebe-se que funciona tanto, né, como quadrinho, como também uma série. Esse material tem um bom acabamento gráfico, tá bem bonita a edição da J. Braga, conforme vocês estão vendo aqui pela contracapa da edição. É um material voltado aí para maiores de 18 anos. Essa capa também aqui bem chamativa, bonita, né? Material que conta com capa cartonada, papel couché de boa gramatura, 240 páginas coloridas, ao preço de R$ 69,90. Vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que compila as 8 primeiras edições da série Postal, mais o especial Postal Dossier número 1. Publicação que tem como equipe criativa o Matt Hawkins, Brian Hill, Isaac Goodhart e Betsy Gonia. Bom, nesse quadrinho nós somos apresentados à cidade de Eden, uma cidade fundada ali no final dos anos 70 com um pouco mais de 2.000 habitantes. O problema é que essa cidade ela não existe oficialmente. O governo dos Estados Unidos sequer sabe da existência dessa cidade. Mas por quê? Basicamente é uma cidade formada por criminosos, ex-criminosos e foragidos. É uma cidade que vive sem torres de celular, com uma comunicação muito restrita, existe ali um respeito muito grande entre os moradores, até porque a ficha corrida de cada um deles é realmente muito pesada. E nessa cidade nós temos a prefeita, ela que governa, né, administra tudo com bastante autoridade, com bastante ímpeto nas suas ações, e ela tem como braço direito, e serve até como uma espécie de amante dela, o xerife dessa cidade. Ela também tem um filho, que é o Mark, o protagonista dessa história, que trabalha ali nos correios, né, da cidade de Eden. Ele é o responsável por receber as correspondências e até mesmo, às vezes, dar uma olhadinha, redigir o conteúdo, repassar para a prefeita dessa cidade, que precisa cuidar, né, para que a cidade não seja descoberta, para que ela não chame a atenção. E esse protagonista, ele é diagnosticado com a síndrome de Asperger, que pertence ali ao espectro autista. E tem uma matéria muito interessante explicando um pouquinho, né, sobre essa síndrome e o quão difícil é de ser identificada. Mas resumidamente e leigamente falando para vocês, essa síndrome geralmente deixa a pessoa bem inteligente, são pessoas muito sagazes, assim, mas ao mesmo tempo ela tem alguns problemas sociais, formas estranhas de agir, sem talvez tanto tato para algumas coisas, sem falar naquela obsessão, aquele foco excessivo para determinados assuntos, né? Então esse carteiro que no início da história, até pela ficha corrida dele que aparece, através de um levantamento feito por um agente do FBI, que acaba descobrindo, né, que existe essa cidade e começa a investigar e coloca inclusive uma informante dentro dessa cidade, que é uma ex-criminosa,
Tem ali alguns relatos, né, com a ficha criminal do que ele conseguiu levantar, visto que várias dessas pessoas, elas buscam novas identidades. Tem até um cirurgião ali na cidade que faz com que as pessoas mudem, né, aspectos faciais para não serem reconhecidas. E ali coloca-se que ele tem um QI de 70, por exemplo, muito abaixo da média. Logo no início da história, você tem a impressão, quando o Mark é apresentado, que ele é bobão, infantil, que tem pouca inteligência. Mas conforme a história é desenvolvida, você percebe que as coisas não são bem assim. E o estopim para o desenvolvimento da história é quando o corpo de uma garota que está enrolado é encontrado na rua. Quem seria essa garota? E, meu Deus, ela foi morta. Isso pode eventualmente chamar a atenção das autoridades americanas. Afinal, se uma pessoa está desaparecida, eventualmente, seguindo pistas, podem chegar nessa cidade. E outra coisa interessante no desenvolvimento da história é que a cidade possui vários segredos. Quem fundou ela? Onde está esse fundador? Obviamente eu não vou poder entrar em detalhes porque são surpresas que vão sendo apresentadas dentro dessa história. Além disso, eu gosto da forma que o Matt Hawkins e o Brian Hill, eles desenvolvem esses personagens. Porque, imaginem só, você tem uma cidade composta somente por criminosos. Ainda que eles tenham filhos, e muitos deles, obviamente, inocentes, você tem todos os tipos de criminosos ali, estelionatários, ladrões, assassinos, pedófilos, né? Então você tem realmente pessoas que não são flor que se cheire. E aí que está a grande sacada. A história ela vai sendo desenvolvida, você vai tendo um certo apego pelo personagem, quando de repente ele mostra aquela outra faceta. O que era, na verdade, de se esperar. Mas você, leitor, né, naquela ânsia de curtir a história, criar um certo laço com o personagem, acaba sendo surpreendido. Mas não é uma surpresa. Se você for analisar mais friamente, você já deveria esperar que essa pessoa agisse de uma forma mais dúbia. Afinal, estamos falando de criminosos. Então essa dualidade criada pelos roteiristas faz com que a história não seja exatamente previsível. O leitor realmente não sabe para qual lado ela vai caminhar. Qual será a atitude de determinado personagem que está sendo desenvolvido dentro da história? Então o Mark, que encontrou aquela garota morta, ele parte numa investigação porque ele percebe pistas ali, coisas que as outras pessoas acabam não se atentando, né? Ele é muito detalhista. Então ele começa a investigar, desconfiando que existem pessoas da própria cidade que estão envolvidas nesse crime. Meus amigos, realmente nós temos aqui, eu não diria reviravoltas de explodir a cabeça, mas são plot twists pequenos que vão deixando a história realmente muito empolgante. Daí tem um plot twist, você quer saber o que vai acontecer, aí tem outro, e novas informações, segredos que são revelados. Realmente, galera, nós temos aqui uma história muito empolgante que, como eu mencionei no início do vídeo, pode tranquilamente virar uma série de TV. Em relação à arte, o Isaac Goodhart faz um trabalho apenas ok, uma arte legal que funciona dentro da publicação, ele tem uma boa narrativa, mas não é uma arte que te enche os olhos, uma arte diferenciada e nem nada do tipo. Não que necessariamente precisasse, não, a história funciona. E eu diria que, na verdade, esse trabalho artístico, ele acaba ganhando mais vida, apesar das cores mais frias, pela Beth Sigônia, ela que faz a colorização da publicação, dando um tom muito sombrio para essa cidade, são elementos soturnos que são colocados, e realmente você tem assim essa junção da arte do Isaac Goodhart com a Beth Sigônia funcionando muito bem nesse material aqui postal da J. Braga Comunicações. Bom, galera, e que nota que eu dou para esse primeiro volume de Postal Paraíso de Sangue? Eu dou a nota 9. Realmente gostei bastante desse material. Fica a dica para vocês, quadrinho da Image Comics, e ainda restam mais 3 volumes que vão ser lançados entre 2021 e 2022. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!